Olá, meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui para mais uma aula de Direito. Nosso tema de hoje vai abordar Direito Processual Civil e abordaremos um tema que será também alvo do próximo Código Civil, que entrará em vigência, no próximo Código de Processo Civil, que entrará em vigência ano que vem. O tema é Título Executivo. Os títulos executivos, antigamente, antes de 2006, no sistema que existiam dois tipos de título executivo, o judicial e o extrajudicial. O título executivo judicial, antigamente acontecia, a pessoa ganhava uma sentença numa ação de conhecimento condenatória e tinha que executar esta sentença em outra ação, algo que é uma perda de tempo praticamente, não é? Então, à luz do princípio da celeridade processual, foi revogado existir essa espécie de título executivo de ação executória e foi acrescido o artigo 475 no Código de Processo Civil. Daí então, não se há mais execução de título executivo extrajudicial ao cumprimento de sentença. Uma situação jurídica um pouco diferente. No caso dos títulos executivos extrajudiciais, que é o que nos interessa hoje, eles foram mantidos e são cobrados por meio de ação própria de execução. Ora, não nos cabe aqui ficar falando as espécies de título executivo, pois para isso basta a leitura do Código de Processo ou de uma doutrina. Nossa aula aqui é prática, para tentar explicar para o aluno umas coisas que na faculdade ele tem dificuldade de entender. Então hoje nós vamos explicar o que caracteriza um título executivo extrajudicial. Um título executivo, para ser um título executivo, poder ser cobrado numa ação de execução, ele deve ter três requisitos básicos e essenciais. O primeiro deles é o requisito da liquidez. Ora, o que significa a liquidez do título executivo? O título, para ser líquido, ele deve demandar um valor expresso, ou seja, eu não vou atribuir valor, eu não tenho necessidade de atribuir valores, ele já possui um valor. Assim, um cheque de R$5.000, eu não preciso entrar com uma ação para cobrar R$5.000, ganhar a sentença. Não, o cheque já está lá escrito R$5.000. Uma confissão de dívida de R$5.000 também já está o valor expresso, não há necessidade de uma ação de conhecimento que declara aquele valor. Então, isso é o título líquido, ele já possui um valor. Segundo requisito, o título, além de líquido, deve ser certo. O título certo significa que a sua veracidade já está subentendida, já está comprovada. Assim, o título, para ser certo, é a cártula do cheque, o documento assinado de confissão de dívida, a certeza do título executivo, a certeza da sua veracidade, aquilo que comprova que ele realmente existe e foi emitido e está com fé. Isto é o título certo. A última característica, a mais importante talvez, é a exigibilidade do título. Exigibilidade do título. O título, para ser exigível, ele deve gozar do que? Estar vencida a sua obrigação. Eu já posso exigir o cumprimento daquela obrigação. A obrigação de pagar um cheque, o cheque já é uma ordem de pagamento à vista. Uma vez que está vencido o prazo para pagamento daquele cheque, e ele não foi pago, eu posso o quê? Exigir automaticamente o cumprimento daquela obrigação de pagar. O que descaracteriza muitas vezes um título executivo? Nos casos, principalmente de execução fiscal. Execução fiscal, você tem um título líquido, que é o dívida ativa fiscal. É um título líquido, certo e exigível. A dívida ativa. Muito bem. O crédito tributário, ele é líquido, ele é certo e ele é exigível. Só que eu fiz um parcelamento na fazenda. Eu parcelei a minha dívida ativa em 5 vezes. Eu gosto do número 5. 5 vezes. E a fazenda ingressa com a ação de execução fiscal. Ora, o título ele é líquido? É. Ele possui um valor. Ele é certo? É certo. Ele é uma dívida que tiver pública. Ele é exigível? Não. Por que ele é exigível? Porque está parcelada a dívida. Por mais que ela já estava em dívida ativa fiscal, a fazenda poderia exigir obrigação. Eu parcelei, estou em dia com o meu parcelamento. Isso suspende a exigibilidade.
Por mais que a dívida existe, por mais que eu esteja atrasado com minhas obrigações, você fez um acordo, você inovou a dívida. Outro caso também simples é um cheque com uma ordem de pagamento à vista, aquele famoso que não existe, né? O cheque predatado. O cheque predatado vira uma nota promissória. Mas suponhamos que hoje estamos em agosto, a pessoa data um cheque para setembro. Vejam, datar um cheque não é datar com a data de hoje e escrever bom para setembro. Não, você data para setembro. Em setembro é uma ordem de pagamento à vista. O cheque é exigível hoje? Não, não é exigível hoje, é uma ordem de pagamento à vista. Ele só vai ser exigível quando? Em setembro. Ou seja, a exigibilidade, muitas vezes, salvo o advogado, o operador do direito, quando vai fazer um embargo à execução na exceção de pré-executividade, verificar se os requisitos do título executivo estão compreendidos dentro da legislação de execução. Ok? Isto é o básico que a gente pode falar sobre título executivo. O resto, uma leitura do código já ajuda bastante. Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção. Curtam o nosso vídeo, comentem o nosso vídeo, façam dúvidas, nós responderemos todas as dúvidas e ficamos à disposição. Olá, até mais a todos.